Vamos agora escrever a equação de Schrödinger para muitas partículas. O que significa muitas partículas? Significa muitas partículas. Ou seja, 2, 3, 105, 110. Estamos falando aqui do quê? De átomos, de moléculas, com milhões de partículas. Se eu quiser utilizar a teoria quântica para descrever moléculas, como se faz, eu preciso lançar mão da mecânica quântica. Na realidade, ao escrever essas equações, nós estamos aqui apresentando basicamente todo o problema da química. Se resume a resolver estas equações. Porque resolvendo estas equações, nós estaremos diante da solução de todos os problemas envolvendo as ligações químicas e assim por diante. Muito bem, vamos começar, com duas partículas. Quero lembrar que a equação de Schrödinger para uma partícula, veja, e nesse caso é importante entender o seguinte. Eu estou com essa equação aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2, ou laplaciano, mais u psi igual a i h cortado ddt de psi. Eu estou falando da mecânica quântica de uma partícula de massa m, e esta partícula interage com outras partículas, daí resultando uma energia potencial de interação. Então, essa função de onda aqui, a solução dessa equação de Schrödinger, ela está associada à solução de uma partícula só, que tem uma energia potencial dada por U. Então, esta aqui é a equação de ondas, ondas de matéria, a equação de Schrödinger para uma partícula de massa m. Mas e se eu tenho duas partículas? Ora, esse caso aqui é importante, porque agora eu estou falando, por exemplo, do átomo de hidrogênio. Ora, no caso do átomo de hidrogênio, nós temos aqui o próton, isso é importante, temos aqui o elétron, Tenho duas partículas, então, Isso é que é importante nessa análise aqui, Tenho duas, só que uma tem massa m1 e a outra tem massa m2. Na física clássica eu introduziria R1, vetor posição, associado a esta aqui, o vetor posição R2 associado àquela outra lá. De forma que, se eu tenho, vamos primeiro então falar do caso geral. Se eu tenho uma partícula, a função de onda depende da coordenada R e do tempo t. E ela satisfaz esta equação aqui. Mas, se eu tenho duas partículas, a função de onda depende
das coordenadas R1, da coordenada R2, associada à segunda partícula, né? E do tempo. De forma que, se eu agora tiver 3 partículas, eu tenho psi de R1, R2 e R3. Se eu tenho 100 partículas, um átomo de urânio, por exemplo, tem mais, porque se eu levar em conta o movimento do núcleo também, né? Mas o que importa é o seguinte, não importa o número de partículas, né? Eu posso ter N partículas, né? Para N partículas é uma generalização, né? Se eu tenho N partículas, né? A função de onda, ela depende de coordenadas associadas ao vetor posição R1, X1, Y1, Z1, né? R2, R3, Rn, tenho N partículas. Então, a função de onda é mais complexa, porque uma função de 3 vezes N variáveis e mais, claro, o tempo. Então, agora estou falando de N partículas, né? N partículas. Nós definimos, em qualquer caso, um estado como sendo um estado estacionário, se eu puder escrever o psi como sendo igual a psi0 de R vezes E elevado a menos I sobre H cortado vezes ET. Aqui, a definição de estado estacionário é se eu puder escrever a função de onda como uma função de R1, R2 apenas, vezes E elevado a menos I, H cortado, vezes ET. Vezes ET. E aqui a mesma coisa, né? Um estado estacionário, eu escrevo psi0, a função depende só de 3 vezes N coordenadas, R1, Rn, vezes E elevado a menos I, H cortado, ET. Quem é ET? ET é E vezes o tempo, E energia. O que é energia? É energia de uma partícula. Essa energia aqui é energia associada a 2 partículas, que leva em conta a energia cinética de cada uma delas e a energia potencial de interação entre elas, né? Esta aqui é energia, em geral, energia de ligação, é o que interessa para a gente, envolvendo, então, N partículas. E agora, então, vamos escrever a função de onda, né? Para 2, já escrevemos, para uma, né? Como é que escrevo a função de onda para 2 partículas? Escrevo menos H cortado ao quadrado sobre 2 vezes M1, a massa do próton, por exemplo. E agora vou fazer derivadas só em relação às coordenadas x1, y1, z1. Então, eu indico aqui com o índice 1. Né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m2, porque agora eu estou falando da segunda partícula, que tem uma massa m2. E aqui, Laplaciano, agora derivo só em relação a x2, y2 e z2, de psi de R1, R2, T, igual a IH cortado, D, dt, de psi de R1, R2 e T.
Então, no caso de um estado estacionário, essa equação aqui se escreve menos h cortado ao quadrado sobre 2m1, laplaciano, agora eu derivo só com respeito às variáveis x1, y1 e z1, menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes m1, laplaciano, agora sempre levando em conta as variáveis x2, y2 e z2, de psi 0 de R1, R2, igual a E vezes psi de R1, R2. É isto. É a equação de Schrödinger para estados estacionários envolvendo duas partículas, o próton, por exemplo, e o elétron. Então eu descrevo melhor o átomo de hidrogênio com essa equação do que com aquela envolvendo só o elétron. A diferença não é muito grande, envolve apenas a massa relativa. A gente vai explicar isso depois. Muito bem. E no caso de N partículas, então, a equação de Schrödinger é... Agora vamos escrever isso sob a forma de uma soma. O índice I indo de 1 até N, de menos h cortado ao quadrado, dividido por 2 vezes mi. Então, este aqui é o primeiro um termo, e aqui eu tenho Laplaciano de I ao quadrado, né? Aqui eu preciso levar em conta o potencial, mas agora eu vou levar em conta o potencial, né? Mas, agora é o caso mais geral possível, U de R1, R2, R3, Rn e, eventualmente, o tempo, vezes psi, ou melhor, aplicado, né, a psi de R1, Rn, T, igual a IH cortado dt de psi de R1, R2, Rn e T. Então, esta aqui é a equação de Schrödinger mais geral possível. Mais geral possível. É uma soma. As partículas podem ter massas diferentes, de forma que, no caso de duas, eu vou obter essa equação, que foi considerada no caso livre, mas essa aqui é a equação geral. De forma que, para duas partículas em interação, aqui eu considerei só o caso livre, é esta a equação. Essa equação de Schrödinger é a equação fundamental da química. Com ela, eu posso descrever átomos, posso descrever moléculas e assim por diante. Quantas partículas eu quiser levar em conta. É claro que eu preciso conhecer o potencial de interação entre elas e tenho agora um tremendo trabalho para resolvê-la. O caso de interesse é aquele onde você tem um estado estacionário. Então, no caso dos estados estacionários, essa equação se reduz a soma de I até N, de menos h cortado ao quadrado, sobre 2 vezes mi, Laplaciano de I ao quadrado. Isso aqui significa derivar com respeito a xi, ou seja, x1, y1, z1, x2, y2, z2 e assim por diante. Mas, agora eu considero um potencial que não depende do tempo, porque senão eu não poderia ter soluções desse tipo. R1, R2, Rn, não depende do tempo, não pode depender, nesse caso, de psi0 de R1, Rn,
não depende agora do tempo, essa função, né, igual a E vezes ψ0 de R1, Rn. No caso de estados estacionários, né? Então, a partir da equação de Schrödinger, se eu posso determinar as energias dos átomos, das moléculas, todas as energias, o espectro discreto de energias dos estados ligados, né? Porque se eu estou falando de átomo, porque eu estou falando do estado ligado. Se eu estou falando de uma molécula, porque eu estou falando do estado ligado. As energias dos estados ligados. Se eu obtiver a função de onda, de novo, eu posso introduzir agora o conceito de probabilidade, né, de encontrar a partícula num elemento de volume, mas agora num elemento de volume envolvendo as coordenadas 1, as coordenadas 2, 3 e assim por diante. De forma que dp é igual ao módulo de ψ0 de R1, Rn, vezes, agora, D3, R1, D3, Rn. Então, a partir da função de onda, de acordo com a interpretação probabilística, eu posso determinar a probabilidade de encontrar essas N partículas em determinados elementos de volume. Para a primeira, dV1, para a segunda, dV2, tá? E assim por diante. O fato é que a extensão para o caso de muitas partículas é relativamente simples, né? No entanto, a solução ou as soluções vão se tornando cada vez mais difíceis, diríamos até proibitivas em muitos casos, né? Mas, de qualquer maneira, assim o é. Ou seja, para descrevermos átomos, moléculas, precisamos generalizar a equação de Schrödinger de uma partícula para N partículas. E foi isso que fizemos agora.